Como se atribui um preço a um produto? Você acredita que o valor deve corresponder à força de trabalho empregada na produção dessa mercadoria? Segundo o entendimento do filósofo socialista alemão Karl Marx, esse deveria ser o real valor deste produto. Ocorre que novas teorias difundidas no final do século XIX refutaram essa tese ao afirmar que o valor na verdade correspondia à utilidade que atribuímos a um determinado produto e o quanto estamos dispostos a pagar por ele. Foi com base nessas novas teorias que se utilizou o novo ramo do capitalismo. Com o aumento da produção e baixos custos, os preços poderiam ser reduzidos, proporcionando uma maior oferta. Nessa nova empreitada, os ingleses foram os grandes pioneiros. Até a metade do século XIX, mantém a soberania e defende o livre comércio mundial. A partir de sua independência, os Estados Unidos impõem duras barreiras protecionistas. Foram seguidos pela Rússia em 1877, Alemanha em 1879 e pela França em 1881. Essas medidas protecionistas estão presentes no mundo econômico até os dias atuais. Por exemplo, hoje a China é o país mais atingido com as alíquotas de importação de suas mercadorias aqui no Brasil. Essas medidas são tomadas quando há importação de produtos com preços tão baixos que podem causar danos à economia nacional. Mas vamos voltar ao século XIX. Nos Estados Unidos, os trustes, oligopólios, controlavam a oferta, a circulação e o preço de mercadorias de setores inteiros. Na Alemanha, os cartéis, que eram empresas concorrentes de um mesmo setor, associavam-se ilegalmente para determinar cotas e preços de mercado. Na Inglaterra, em 1919, setores importantes da indústria formavam as associações de comércio e combinações. Era a versão inglesa dos cartéis. Protegidos, os principais mercados da Inglaterra fabricavam seus próprios produtos, suas indústrias cresciam e se transformavam em grandes impérios. Pequenos negócios foram esmagados ou incorporados. A concorrência e o livre mercado foram gradualmente substituídos por monopólios. Chegava então a época da produção em grande escala. Ao mesmo tempo em que o crescimento industrial ganhava força, surgia o monopólio dos bancos, um dos mais importantes naquele momento do século XIX. Esse monopólio permitiu o uso do sistema de crédito, dinheiro, money. Com isso foi se espalhando este sistema em massa, tanto para as grandes quanto as pequenas empresas, com o objetivo de ampliar os seus negócios. Havia interesse comum entre os banqueiros e as grandes empresas, visando maiores lucros. Direções interligadas. O que são as direções interligadas? São tipos de fusões. Os donos das grandes empresas associados aos bancos e estes associados às empresas. Isso na época formava o monopólio, um novo tipo de capital que dominava a economia em todos os lugares. Os bancos manipulavam e manipulam as políticas das indústrias, controlando os cordões das bolsas de valores. Com isso, podemos entender que o monopólio dos bancos dominava a produção pelo poder que eles tinham. As empresas perceberam que, controlando a oferta dos artigos que produziam, poderiam assim controlar os preços e obter mais lucros. Foi aí que elas sentiram a necessidade de exportar, já que o excesso de produtos no mercado nacional poderia reduzir o lucro até mesmo das maiores companhias. Além dos excedentes de mercadorias, capitalismo de lucros exorbitantes, o monopólio dos bancos resultou numa superacumulação de capital. E foi este capital que financiou, com cobrança de elevados juros, a inexistente infraestrutura dos atrasados países colônias da África e também da América Latina, atendendo única e exclusivamente os interesses imperialistas na exploração de recursos naturais, matérias-primas, na escravização de nativos, na baixa remuneração da força de trabalho e na criação de novos mercados consumidores. Na década de 1920, o comércio e a indústria britânicos eram controlados por poderosos trustes bancários. O presidente Taft dos Estados Unidos disse haver espaço para intervenção ativa em defesa dos capitalistas americanos e das oportunidades de investimentos. Na década de 1930, com o mercado mundial dividido, esperava-se pela paz duradoura.
Itália, Alemanha e Japão desejavam novas colônias. A Alemanha se armava. O imperialismo encaminha-se então à guerra. A declaração do explorador e colonizador inglês Cecil Rhodes é a que melhor define o imperialismo. Eu anexaria os planetas se pudesse. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes. Indústria, sistemas financeiros, mercados consumidores, enfim, nós chegamos no esgotamento dos finitos recursos da Terra. Se não mudarmos os nossos padrões de compra e de consumo, devoraremos o almoço, o jantar e a despensa inteira.